a quarentena de Jesus e a nossa. Tomamos como base a palavra de Deus, como sempre o fazemos, e nesta noite, segundo o Evangelho de Cristo registrado por Lucas, no capítulo 4, eu leio o Evangelho 4, de Lucas 4, do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus. A tentação de Jesus. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda a esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. A quarentena de Jesus e a nossa. Obviamente nós nos encontramos neste período de quarentena, de isolamento social, e há diversas abordagens e diversos assuntos relacionados a esta quarentena, relacionados ao que seja esse isolamento social. Leitura esta feita a partir da crise da saúde, da crise financeira, econômica e muitas vezes de crises emocionais que têm chegado até as pessoas. E de que maneira nós percebemos o comportamento humano e qual tem sido a reação das pessoas enquanto indivíduos, enquanto família, diante desta quarentena. Interessante o fato de que Jesus passou 40 dias no deserto, sozinho, distante do convívio social, distante da sociedade, distante das pessoas, distante dos amigos, da família. Um momento de isolamento social. Jesus também passou por esse isolamento, Jesus também passou por essa quarentena, e vamos perceber o que este texto e este momento da vida de Jesus pode nos ensinar nesta noite. Da mesma forma que Jesus, nós somos meio que obrigados a ficar em casa, a não se retirar da nossa casa, a não ser por necessidade comprovada e verdadeira, como por exemplo, o trabalho,
aquilo que proporciona o alimento para a nossa casa e para a nossa família, as necessidades essenciais de se alimentar, por exemplo, de cuidar da sua saúde, por alguma debilidade. Então, somos levados a um momento de prevenção, de responsabilidade social. Essa responsabilidade, ela se configura numa consciência que nós precisamos ter para que não possamos prestar um desfavor à sociedade, um desfavor à nossa comunidade, um desfavor à nossa própria família, tendo em vista a constatação dos profissionais a respeito desse vírus com relação à força do seu contágio e de sua propagação. De tal maneira que, quando nós entendemos e nos conscientizamos da necessidade que nós temos de nos prevenir, para que esta contaminação, esta propagação não alcance um maior número de pessoas, ocasionando maior número de infectados e de óbitos, chegamos à consciência de que nós precisamos ficar em devidas proporções dentro da nossa realidade e possibilidade, dentro da nossa própria casa. Muitas vezes somos impedidos pela circunstância de conviver com pessoas que amamos, de conviver com pessoas do nosso convívio social natural e diário, por conta desta conscientização, por conta desta calamidade, por conta desse alarme, por conta de uma situação que muitas vezes parece assustar o ser humano e amedrontar as pessoas. Nos tempos de hoje nós somos levados então a uma recessão, a um isolamento, certo? Então, percebemos que Jesus, ele foi levado a um isolamento, por assim dizer. Jesus foi levado pelo Espírito à sua quarentena. Jesus foi levado para o deserto, não para passar um dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, uma semana, 2 semanas, mas é interessante o fato de que Jesus passa 40 dias no deserto, isolado. E é interessante o fato de a narrativa bíblica nos apresentar que o responsável para levar Jesus para o deserto, quem levou Jesus para o deserto, não foi um motivo como o nosso, um motivo de calamidade, mas uma crise na saúde, uma enfermidade, uma pandemia. Não foi isso que levou Jesus para o deserto, mas quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. Note que o texto vai dizer que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, muitas vezes, quem nos leva para o deserto, e quem permite o deserto, e quem está permitindo este isolamento social, que muitas vezes não é nada fácil de se passar, e tem sido realmente dias difíceis que nós estamos passando, enquanto sociedade brasileira, enquanto povo cheio de afeto, de carinho, de amor, de alegria que nós somos brasileiros, passamos por essa dificuldade agora, e a verdade é que Deus está permitindo, de uma forma metafórica, esse deserto que nós estamos passando. Deus, de uma forma metafórica, fazendo uma comparação com o texto bíblico, nos levou para o deserto. Deus permitiu esta quarentena, mas para quê? Bem, se foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus para o deserto, certamente é para que Jesus fosse fortalecido no Espírito. Deus muitas vezes permite
a calamidade, o deserto em nossa vida, para que nós possamos ter um fortalecimento espiritual. A quarentena pode ser um lugar de fortalecimento espiritual para o cristão. A quarentena pode deixar de ser uma crise, a quarentena pode deixar de ser um lugar de conflito para se tornar um lugar de fortalecimento espiritual. Percebemos no verso de número 2 a ideia do jejum para o fortalecimento espiritual. Percebemos que durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias Jesus não comeu coisa alguma. Percebemos então que além de estar no deserto sozinho, Jesus estava fazendo um jejum, se abstendo do alimento físico. Jesus não estava comendo, Jesus estava num jejum. E para que finalidade a Bíblia apresenta o jejum nas páginas do Novo Testamento? Para um fortalecimento espiritual, um propósito espiritual. O jejum não é um negócio com Deus, não é uma barganha com Deus, uma negociação para que por conta do jejum Deus possa me abençoar de alguma forma, por conta do jejum Deus possa fazer alguma coisa em meu favor. Mas o jejum tem prioritariamente uma finalidade espiritual, um fortalecimento espiritual. É o fato de você se abster da sua vontade carnal, de você, por assim dizer, realmente matar a vontade da sua carne e permitir que esse sacrifício humano ele possa despertar uma busca espiritual de forma que possa promover um crescimento e um fortalecimento espiritual. Então esta é a ideia do jejum, esta é a quarentena de Jesus. Note que é interessante, e aqui percebemos que antes de ir para o deserto, Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E ali nós temos a seguinte cena que acontece, a presença da Trindade no batismo de Jesus, onde Jesus é batizado por João Batista. Deus Pai fala do céu: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E o Espírito Santo, ele vem como uma forma corpórea de pomba. No episódio do batismo de Jesus, a Trindade está presente. Daí o nosso entendimento da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é interessante o fato de que a configuração nos faz perceber deste momento de que Jesus estava recebendo ali uma capacitação espiritual, a presença do Espírito Santo, de forma que Jesus começou o seu ministério na unção do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo. E o primeiro lugar que o Espírito Santo conduz Jesus é para a sua quarentena, para o seu isolamento social, para o deserto. Jesus foi conduzido para o deserto, mas para que ele pudesse ser fortalecido e buscar um fortalecimento espiritual. Ora, se Jesus, se o texto bíblico nos faz perceber que Jesus, ele buscou esse fortalecimento espiritual, jejuando, sendo conduzido pelo Espírito ao seu deserto, à sua quarentena com Deus, nós também muitas vezes, da mesma forma, somos conduzidos aos desertos da vida, aos momentos de dificuldade, a nossa quarentena, mas não para que possamos estar mais fracos ou fraquejar, ou para que possamos perder as forças. Não, somos conduzidos muitas vezes para o deserto para que possamos ser fortalecidos espiritualmente. Então a quarentena é uma oportunidade que nós temos de fortalecimento espiritual. Esse tempo é para nos aproximar mais de Deus, mais do que nunca. Deus permite Deus, de certa forma, de uma forma permissiva, Deus para até o capitalismo. Um mundo tão capitalista, tão agitado, tão corrido, tão veloz, agora está tendo que parar. Só Deus mesmo, né? Para conseguir parar o capitalismo do nosso momento histórico,
não só da nossa nação, mas do mundo. Deus faz isso, esse capitalismo exacerbado, exagerado, para que muita gente possa se voltar para Ele, não é verdade? Deus para então esse capitalismo exacerbado e tão veloz, e tão forte, tão intenso, para que muita gente se volte para Ele. Esta é a forma que Deus está entrando na história agora, fechando os comércios, isolando as pessoas do seu convívio social, claro que de uma forma permissiva, ao meu ver. Falamos que Deus está fazendo no sentido de que Ele está permitindo esta paralisação mundial. Para quê? Para que nós possamos nos voltar para Ele. Para que pessoas com seus corações duros possam amolecer seu coração e olhar para cima e perceber que há um Deus que está acima de tudo e de todos. Para que os incrédulos possam olhar para o céu e ter uma mínima percepção, eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Deus está permitindo essa quarentena porque Ele quer falar com você. Deus está permitindo essa quarentena porque Ele quer falar com muita gente, porque Ele quer mexer com o coração de muita gente. Deus está permitindo isso para que possa haver um movimento espiritual. Quem sabe Deus está permitindo isso para que hajam rendições a Ele, para que corações se rendam à sua soberania, para que pessoas se conscientizem de sua existência e percebam a necessidade que elas têm de Deus na sua vida, de Deus na sua história, a necessidade que elas têm da intervenção direta de Deus na história da sua vida, na história da sua família, no seu coração, no seu interior. Deus nos tem dado talvez a maior das oportunidades de valorizarmos aquilo que Jesus ensinou como sendo os 2 grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Quem sabe esta seja a maior oportunidade que Deus está nos dando, para que possamos mostrar a Ele que nós o amamos sobre todas as coisas. Quem sabe esta é a maior oportunidade que Deus está nos dando, para que possamos mostrar o nosso amor ao nosso próximo que mora debaixo do mesmo telhado que nós, o nosso próximo que vive na mesma casa que nós. No versículo 3, nós percebemos que o diabo, ele se aproveita das ocasiões, se aproveita de oportunidades bem objetivas, né, e propícias. Versículo 3, percebemos que ele tenta colocar, de certa forma, uma dúvida em Jesus quanto à sua identidade. Ele vai dizer assim: se tu és o Filho de Deus, manda a esta pedra que se torne em pão. Veja bem, que história é essa de se tu és o Filho de Deus? Como assim, se tu és o Filho de Deus? Veja que o que o diabo está tentando fazer aqui é colocar dúvida no coração e na mente de Jesus quanto à sua identidade, quanto à identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, olha, que história é essa? Se tu és, eu sou o Filho de Deus. Isso é uma verdade bem clara na mente e no coração de Jesus. Mas, como a naturalidade do diabo é a malignidade, a essência do caráter dele é mal, então ele percebe um momento de fraqueza de Jesus, quando Jesus teve fome, no final de 40 dias, e ele vai tentar Jesus. E nessa tentação, oportunadamente, ele vai dizer: olha, se tu és o Filho de Deus, o que você faz? Transforme essas pedras em pães. Ora, eu sou o Filho de Deus. Não precisa você colocar esta condição no meio da frase: se tu és o Filho de Deus. Então, se eu não transformar, eu não sou o Filho de Deus. Então veja que humanamente Jesus está fraco, debilitado, está com fome, 40 dias sem comer,
40 dias sem se alimentar, debilitado Jesus está humanamente, fisicamente falando. Então este é o momento que o diabo vai tentá-lo e vai tentar a Jesus quanto à sua identidade. Se tu és o Filho de Deus. Muitas vezes não é diferente conosco. O diabo nos tenta quanto à nossa identidade. Ele tenta colocar dúvida em nosso coração a respeito de quem nós somos, a respeito de quem nós mesmos somos. Ora, se você é crente, ora ao seu Deus para que Ele possa mudar a sua história. Se você é crente, pede a Deus para que Ele faça isso na sua vida. Ele não é Deus, Ele não te ama, você não crê nele, você não diz que Ele é todo poderoso. Então o diabo ele tenta mexer com a nossa cabeça, colocando dúvidas quanto à nossa identidade, quem nós somos de fato. E não há nada mais perturbador nessa vida do que nós não sabermos quem nós somos, ou de alguma forma nós apresentarmos dúvidas quanto à nossa própria identidade. Por conta das crises, dos conflitos da nossa humanidade, das nossas limitações, muitas vezes a gente se pergunta: quem eu sou de fato? Que tipo de ser humano que eu sou? Será que de fato, quando eu percebo a minha fragilidade e as minhas falhas, porque todos nós temos falhas, na verdade, a gente percebe que a gente é falho, e aí a gente começa a pensar: nossa, mas por que eu sou assim? E aí no momento às vezes de fraqueza espiritual, o diabo tenta colocar dúvida na cabeça das pessoas e consegue muitas vezes tirar muita gente da igreja por conta de realmente, de um momento de fraqueza, ele colocar uma dúvida em relação à identidade dessa pessoa. E muita gente acha assim: eu não vou para a igreja não, porque eu ainda não melhorei nisso aqui, eu preciso melhorar nisso. E a pessoa começa a duvidar da sua própria identidade, daquilo que Deus pode fazer na vida dela, e ela se distancia, ela vai para longe da presença de Deus, porque no momento oportuno o diabo a tentou. Ele fez isso com Jesus aqui agora, né? Nessa quarentena, então, ela serve para revelar quem nós realmente somos. Na quarentena nossa fé é provada, na quarentena nossa condição emocional é provada, nossa capacidade de equilíbrio emocional é provada. A quarentena serve para muitas coisas. Há uns tempos atrás nós refletimos a respeito de que Deus está permitindo este momento na terra, no mundo, porque Ele quer fazer uma limpeza no seu povo, Ele quer fazer uma manutenção na sua igreja. Nesse momento, realmente, a nossa fé está sendo provada, não é verdade? Muitas vezes até a nossa condição emocional está sendo provada, a nossa capacidade de equilíbrio emocional está sendo provada. Essa quarentena serve para muitas coisas, mas essa quarentena não é para nos derrubar, pelo contrário, é para nos fortalecer. Que esta quarentena sirva de fato para trazer força para nós, para renovar a nossa fé, para mostrar quem realmente nós somos em Deus. E a Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas. Então, a nossa fé é provada, a nossa condição emocional é provada, nossa capacidade de equilíbrio emocional é provada, até diante da família, né? Estamos passando mais tempo em casa, mais tempo com a nossa família. E é interessante que, lamentavelmente, há um levantamento do Ministério Público que mostra aumentos de quase 30% nas medidas protetivas emergenciais e 51% nas prisões em flagrante por violência contra a mulher. Os maridos estão ficando em casa, mais tempo com as suas esposas. Aumentaram-se os conflitos, as brigas, as discussões. Parece que não há uma capacidade de equilíbrio emocional por parte dos próprios cônjuges, dos próprios casais, de muitos casais, não de todos, mas de vários casais, inclusive aumentando a violência contra a mulher por uma falta de equilíbrio emocional e de capacidade de convivência harmônica. Olha só,
Nossa condição emocional é provada, nossa capacidade de equilíbrio emocional é provada. Enquanto sociedade, a quarentena é de todos nós agora. A quarentena é do povo de Deus, a quarentena é da sociedade brasileira, a quarentena é de todo mundo, enfim. Esse isolamento ele está servindo para mostrar muitas vezes quem nós realmente somos, qual é a nossa fé, qual é a nossa condição emocional, qual é a nossa capacidade de equilíbrio emocional, até inclusive diante da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, porque nós estamos passando casa com aqueles que moram com a gente. Na quarentena, os verdadeiros valores vêm à tona mais perto de nós do que nós imaginávamos. Que valores seriam esses? O respeito com os da nossa própria casa, a capacidade de perdoar quando erram conosco, a capacidade de viver em harmonia, a prova se somos pacificadores ou só vemos e criamos problemas. Então essa quarentena está servindo para mostrar realmente de fato quem nós somos, para tirar a nossa máscara. Nós temos sido pessoas respeitosas dentro da nossa própria casa, temos tido a capacidade de viver em harmonia com o nosso cônjuge, com a nossa família, dentro do nosso próprio lar. Temos tido a capacidade de perdoar, porque aumentando a convivência, aumenta a possibilidade de atritos, né? E aumenta a possibilidade de se evidenciar as diferenças e de haver mágoas e de haver conflitos e coisas que deixam um triste, o outro também. Então aí nós estamos percebendo se temos realmente capacidade de perdoar as pessoas que estão perto da gente. Quanto maior a convivência, maior a possibilidade de erros e acertos. E quando acontecem os erros, qual é a nossa reação diante disso? Estamos mostrando se de fato nós temos esse equilíbrio emocional, se somos pacificadores, se temos essa capacidade divina e sobrenatural de ser pacificadores. Jesus diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Aquelas pessoas que promovem a paz, né? Perdoar é uma coisa muito difícil às vezes, né? São duas palavras, vamos dizer assim, que tiram a nossa energia de uma vez só: perder e doar. Você perde e você doa, né? Quando você perdoa, você perde o seu orgulho, né? Você doa a sua ajuda a quem precisa, né? Muitas vezes o perdão não é para quem merece, o perdão é para quem precisa. Perdoar é perder o seu orgulho, é perder a sua soberba, é doar amor, é doar de si, para que o outro seja ajudado através da sua doação. Se não fosse o perdão de Deus, não é? Se não fosse o perdão de Deus, não haveria paz entre nós e Deus. Quem sabe na sua família agora você precisa exercitar o perdão dentro da sua casa, com aqueles que convivem com você. Esse tem sido o nosso desafio nesse isolamento, esse tem sido o nosso desafio nessa quarentena, né? Quantas pessoas com dificuldade de viver em harmonia, com dificuldade de criar situações pacíficas. Na quarentena, lembre-se de uma coisa: Satanás é o maior mentiroso. Vamos tomar cuidado com as mentiras, elas querem nos destruir. Veja só os versos 6 a 8 do texto que nós lemos. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Bem, olha só, olha o que o diabo fez. Será que ele não está pegando uma grande mentira aqui? Olha só, ele falou: olha, veja só, o esplendor, te darei toda a autoridade sobre os reinos do mundo. Veja o esplendor dos reinos do mundo. Eu te darei toda a autoridade sobre os reinos do mundo. Ora, Satanás é dono de todos os reinos do mundo? De que ele é dono?
Segundo a Bíblia Sagrada, eu só encontro, pelo menos agora, apenas uma coisa que podemos dizer que ele é dono disso, que a Bíblia dá a paternidade a ele. João 8,44 diz que Satanás é o pai, o diabo é o pai da mentira. Ele é dono da mentira, mais nada. Ele não é dono de mais nada. Salmos 24, verso 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é de Deus. Sem Jesus, segundo João capítulo 1, nada do que foi feito se fez. Em Jesus existe e habita corporalmente todas as coisas. Deus é dono de tudo o que existe. Deus é dono de tudo o que existe. Satanás não é dono de nada. Cuidado com as ofertas mentirosas do diabo. Cuidado com as mentiras. A gente vive tempo aí de fake news. Nunca vi tanta confusão, tantas notícias falsas. Você não sabe mais em quem você acreditar. Existe uma fonte de alívio que nós podemos acreditar totalmente, que não vai mentir. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não mente, mas o diabo mente. A mídia mente. Cuidado com as mentiras. Busque a verdade. Nesta quarentena, por favor, busque a verdade. E cuidado com as mentiras, porque a mentira tem um poder destrutivo. O diabo queria destruir a vida de Jesus, destruir o ministério de Jesus no início do seu ministério. Olha você aí, ó. Se por acaso você está no início do seu ministério, cuidado. O diabo quer derrubar você agora, com as mentiras dele. Fuja das mentiras do diabo. Busque a verdade de Deus. Busque o fortalecimento espiritual. Se coloque diante de Deus e peça: Senhor, eu quero andar na tua verdade. Cuidado com a mentira. A mentira destrói nações, destrói povos, destrói governos, destrói governadores, presidente da república, deputado, independente quem seja. A mentira vai destruir a vida dessa pessoa. Cuidado com a mentira nessa quarentena. Olha, se o diabo tentou pregar uma peça em Jesus aqui, você acha que ele não vai tentar pregar uma peça em você? Você acha que o diabo não vai tentar pregar uma peça em mim? Na minha esposa? Na minha igreja? Nos meus irmãos, nas minhas ovelhas? Por favor, tome cuidado com as mentiras. Busque a verdade. Ande na verdade. Ande no caminho da verdade. Ande com Deus. Deus é verdade. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veja bem, tudo que existe é de Deus. E o diabo está falando: olha só os reinos aqui, Jesus. Tudo isso aqui será seu se você me adorar. Olha que mentira deslavada. Ele não é dono de nada. É um desgraçado. É um desgraçado. É isso que o diabo é. Não gosto de ficar falando muito do diabo, porque eu não gosto de dar ibope a ele. Porque o lugar dele já está certo. O lugar dele já está assim, pré-determinado, né? É no lago de fogo e enxofre. É o inferno. Mas enquanto nós estamos no curso natural da história humana, ele está, através de suas mentiras, destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo governos. Está tentando destruir o Brasil. O diabo está tentando destruir a nossa nação com as suas mentiras. Cuidado com a mentira do diabo. Busque a verdade. Eu não quero falar aqui nem de ciências sociais, nem de política, mas eu só quero falar uma coisa: busque a verdade. Busquemos a verdade, porque a mentira destrói, confunde, desgraça. A mentira não serve para nada, só para causar confusão, só para trazer desgraça, só para destruir casamento, só para destruir relacionamentos, destrói tudo de uma forma avassaladora. Mas Jesus, muito consciente, não é? Está escrito: somente ao Senhor seu Deus. Essa é a verdade.
Somente a Deus prestarás culto, somente a Deus adorarás. Jesus responde a mentira com a verdade. Se a gente andar na verdade, nós vamos andar tranquilos. Não há nada pior do que andar na mentira. Porque, sabe qual é o maior tribunal? Você sabe qual é o maior tribunal que você pode estar diante dele, passar agora? É a sua consciência. A sua consciência é o seu maior tribunal. É muito bom a gente andar na verdade. E a verdade traz paz. A quarentena também é um lugar de tentação. Veja as 3 tentações de Jesus. Perceba comigo, Jesus foi tentado quanto à sua identidade. O diabo falou assim: se tu és o Filho de Deus, olha só, claro que ele é o Filho de Deus, é óbvio que ele é o Filho de Deus. Que negócio é esse, se tu és? Tentou contra a identidade. Jesus foi tentado na questão da idolatria. O diabo queria que ele o adorasse, o servisse. Jesus falou: somente ao seu Deus adorarás e a ele servirás, prestarás culto. Tentando ainda pegar uma grande mentira, né? Gente, idolatria é uma coisa complicada. Idolatria não é só para quem adora a santa imagem, não. Idolatria o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. É muito sério. Muitas vezes há pessoas que são protestantes, evangélicas, estão dentro das igrejas, não tem imagem, não adoram santos, nem nada disso, não tem essa prática, mas adora uma coisa, outra qualquer que não seja isso aí, mas acaba se tornando seu ídolo. Sabe quando alguma coisa se torna o seu ídolo? Quando isso entra no lugar de Deus. Sabe qual é o seu maior ídolo hoje? Sabe qual pode ser o seu maior ídolo? Você mesmo. Você mesmo. Quando a gente só quer satisfazer a nossa vontade, nós nos tornamos os nossos próprios senhores e nós estamos adorando a nós mesmos, porque tudo isso que toma o lugar de Deus é o nosso ídolo. O que é que está tomando o lugar de Deus nessa sua quarentena? Qual tem sido a sua resposta quando Satanás chega para você e te oferece um monte de coisas para que você possa adorar? Eu não sei, pode pensar em um monte de coisa aí que você tem feito nessa quarentena, que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Ora, nós precisamos sair mais fortes dessa quarentena. Terceira tentação de Jesus. Jesus foi tentado novamente quanto à sua identidade e agora com relação ao suicídio. Uma das causas do suicídio é que a pessoa entra em uma grande depressão e uma confusão quanto à sua própria identidade. Ela perde a sua identidade. Já não tem mais valor quem ela é. Quem ela é para ela mesma. Ela mesma para ela mesma não existe mais. Entendeu? Ela mesma para ela mesma não existe mais. Então a minha vida não vale mais nada. O diabo tentou Jesus de uma forma humana e física falando, ao suicídio. Pula aqui do pináculo do templo, pula aqui do teto, lá de cima do templo, pula ao chão, e está escrito que aos seus anjos darás ordem, e eles vão te sustentar, vão te abraçar, vão te salvar. O diabo está tentando Jesus quanto à sua identidade, e agora para que Jesus possa tirar a sua própria vida. O diabo muitas vezes diz para você que você não é nada, que você não tem valor, que você que você não é nada nem ninguém, mas é outra grande mentira que ele tenta pregar para nós nesta quarentena. Fique alerta com relação às tentações do diabo nesta quarentena, porque ele tentou Jesus e ele vai nos tentar. Tentou Jesus no deserto, quando Jesus estava em jejum, no meio de um alimento e um renovo, um reforço espiritual. Não será diferente conosco nessa quarentena. O que é que tem tomado o lugar de Deus? Bem, nessa quarentena nós temos a maior, talvez, de todas as oportunidades, e não há desculpas, porque a oportunidade está diante de nós. Que oportunidade é essa?
oportunidade de estar a sós com Deus. Você pode dizer aí comigo? Hoje eu tenho a oportunidade de estar a sós com Deus. Nesta quarentena nós temos essa oportunidade de estar a sós com Deus. E não há desculpas muitas vezes. Talvez o tempo que nós não tínhamos agora nós estamos tendo. E de alguma forma, sempre há um tempo para estarmos a sós com Deus. Temos mais tempo para orar, mais tempo para ler a Bíblia. Ou os crentes saem mais fortes desta quarentena, ou enfraquecem de vez. Ou nós saímos mais fortes dessa quarentena, ou nós enfraquecemos de vez. Porque Deus está nos dando a oportunidade de estar a sós com Ele. Versículo de número 1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito de Deus está conosco durante essa quarentena. E nós temos a oportunidade de estar a sós com Deus. Como está a sua fé? Como está sendo a sua quarentena? Como está sendo o seu isolamento social diante de Deus? Sabemos nossa condição muitas vezes diante da sociedade e das pessoas, mas qual é a nossa condição espiritual? Estamos sendo tentados? A nossa identidade tem sido colocada à prova? Estamos tendo a oportunidade de estar a sós com Deus? Estamos tendo a possibilidade de buscar uma reaproximação, um fortalecimento espiritual? Nossa fé está sendo provada, nossa condição emocional, nossa capacidade de equilíbrio emocional está sendo colocada à prova, inclusive até diante da nossa família. Os verdadeiros valores agora estão sendo trabalhados dentro da própria família, o respeito, a capacidade de perdoar, a capacidade de viver em harmonia. A prova se somos pacificadores, que podemos ser pacificadores. Que o Senhor nos ajude nessa quarentena. Jesus passou pela sua quarentena e venceu as tentações. Saiu da sua quarentena mais forte, fortalecido. E você? Como você está na sua quarentena? Como nós estamos na nossa quarentena? Estamos mais fortes do que antes? Estamos fortalecidos? Que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe em nossa quarentena, certos de que o deserto vai passar. Amém? O deserto vai passar.